volta ao nosso estúdio Vozes do Magistral, Estúdio Anfarmag na Consulfarma 2026, dando as boas-vindas a uma convidada muito especial, muito aguardada aqui por todos. Vai ser um papo muito bacana. Farmacêutica Karina Soeiro. Seja muito bem-vinda, Karina. É uma alegria recebê-la aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, dentro da nossa casa, que é a Anfarmag. E aí, falar um dos assuntos que eu mais gosto, que é sobre a nossa profissão e a área magistral. Muito obrigada. E, Karina, até para quem ainda, difícil, mas quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você, da sua história também, nesse setor que a gente tanto ama, o setor magistral. Bom, eu costumo dizer, inclusive estava dando uma aula sobre isso, para contar um pouco da minha história, que eu acabei caindo no setor magistral e até a profissão farmacêutica quase não foi uma escolha. Então, primeiro eu me formei em biomedicina e eu vim fazer mestrado na USP, aqui em São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e no final da faculdade eu não consegui emprego. E aí meu pai era empresário, ele falou, vamos abrir uma farmácia de manipulação, uma pesquisa de mercado maravilhosa, que ele tinha um amigo que conhecia e dizia que era um bom negócio. Eu falei, então vou fazer faculdade de farmácia. Então no final do meu mestrado eu fiz faculdade de farmácia, para pagar muito minha língua, porque quando eu fazia biomedicina eu falava que jamais seria farmacêutica. E depois me tornei, acho que, uma das farmacêuticas mais engajadas e apaixonadas pela profissão. Tenho tatuado aqui um Ellen Mayer. Que demais. Eu sou muito realmente encantada e apaixonada pela profissão farmacêutica. E eu nunca imaginei que o tanto que eu gostava de estudar, pesquisar e desenvolver pudessem caber tão bem dentro de uma farmácia de manipulação. Pois é, um parque de diversões, como o pessoal fala aqui, para os farmacêuticos, enfim, para os apaixonados por esse call, da vida. Exatamente. Minha mãe dizia duas coisas sobre mim, que uma, que eu não perco a cabeça porque está grudada no meu pescoço, e outra, que eu era inventadeira de moda. E eu acho que isso muito explica até a fama que eu tenho no setor, de ser uma pessoa inovadora, que sempre traz coisas novas. Então eu sempre busco inovações, e eu acho que a farmácia de manipulação é uma das vias mais oportunas para que a gente traga isso para o mercado, muito antes de qualquer indústria. E eu estava ontem chamando um pouco a atenção dos farmacêuticos, num dos cursos que eu dei, e eu falei o quanto que nós farmacêuticos nós temos um compromisso com a educação. Com a educação da população. E aí, dentro da cosmetologia, de desenvolvimento de dermocosméticos, que é onde eu mais atuo, eu disse que a gente tem um papel muito importante. Então, em um dos filtros que eu falei, um dos cursos que eu falei sobre filtro solar, protetor solar, eu mostrei a importância de utilizar um FPS-X, de utilizar, e o quão é importante o papel do farmacêutico em fazer essa orientação, em fazer essa educação para a população. Então, em todos os cursos que eu dei, eu acabava caindo dentro disso. E a farmácia magistral é um lugar onde que o farmacêutico, ele é muito bem preparado, em geral, Ele é muito bem preparado e ele deve sempre pensar em se colocar nesse papel educacional. Sim. Ontem até eu chamei a atenção dos farmacêuticos no seguinte sentido. Eu falei, farmacêutico, nós somos profissionais da saúde. Então, quando a gente recebe alguma informação de um fornecedor, a gente tem que ser crítico, a gente tem que refutar, a gente tem que buscar verdade científica sobre aquilo. Se a gente quer valorização, como a gente sempre luta por ela, a gente precisa... A conquista, ela não é imposta na mesa com grito. Ela é imposta através do nosso potencial e do nosso conhecimento. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que esse é um papel importante do farmacêutico magistral, e a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa exercê-lo. Pois é, e nessa parte educacional, agora até entrando um pouco nessa seara da Anfarmag, a gente estava até batendo um papo antes da gravação começar sobre esse recurso que é a academia magistral, que quando a gente fala de uma farmácia de manipulação, a gente também vai muito além do ofício, do farmacêutico. É um combo ali, que você recebe de responsabilidades, de gestão de pessoas, gestão do negócio, financeiro, tributário, regulatório. Então, você acha que é um facilitador também? É um recurso muito importante que os farmacêuticos também têm que averiguar mais, têm que buscar informação melhor.
Exato, eu acho que a gente vive num mundo cada vez com mais acesso à informação e muitas vezes a gente esquece lugares que nos fornece informações valiosas de maneira quase que com custo muito acessível, né? E a gente precisa valorizar isso. Né? Porque, como eu disse, eu não acredito que exista conhecimento e não acredito que exista manutenção em qualquer lugar de sucesso se você não tiver um conhecimento consolidado e que ele seja contínuo. O farmacêutico e qualquer profissional da saúde, ele vai morrer estudando, senão ele vai morrer na praia. Exatamente. E você sempre buscou, né, especializações, você estava falando, né, da sua trajetória. Conta um pouquinho da sua atuação na área da cosmetologia, né? Que agora está super aí na crista da onda também, né? Sempre teve, mas agora, então, é um assunto que está aí na boca, né, das pessoas. Conta um pouquinho pra gente. Sim, então assim, quando eu fiz a faculdade de farmácia eu acabei abandonando a área da qual eu iniciei minha trajetória dentro dessa profissão, que era hematologia e análises clínicas, mas eu nunca imaginei, aí eu pensei, nossa, eu fiz mestrado, né, poxa, para quê? Eu nunca imaginei que o amor que eu tinha por estudar e pesquisar pudessem se encontrar tão bem dentro da farmácia de manipulação, e eu direcionei todo esse meu foco para desenvolvimento e para cosmetologia. Então, há mais de 20 anos atrás, eu fiz muitos cursos, especialização em cosmetologia, e aí, como eu tinha feito mestrado, eu comecei a dar aula na Universidade de Sorocaba, no curso de farmácia e no curso de cosmética e estética. Tá. E sempre fui trazendo, tanto que assim, eu já dou aula no Congresso da Consfarma há mais de 10 anos e nunca eu repeti nenhum curso. Todo ano eu trago um curso novo. Porque a cosmetologia é isso, né? Eu acho que essa minha inquietude teve um lugar muito bem acolhido dentro da cosmetologia. Porque a gente realmente não pode dormir sem acordar e ter algo novo para desenvolver. Mas eu amo cosmetologia, mas eu sempre enfatizo o quanto que, para mim, o dermocosmético, esse termo não existe oficialmente no Brasil, mas o quanto o desenvolvimento de dermocosméticos, para mim, é mais válido. Porque eu, como farmacêutica magistral, tenho o lastro de tratamento. Sim, né? Não sim, só de embelezamento. Sim. Então, e essa é uma grande oportunidade para as farmácias, né? Fazer cosméticos que sejam, na verdade, muito mais do que cosméticos, que tenham a função de embelezamento. Pois é. De tratamento, desculpa. Sim, sim. E até assim, por que, né, para os farmacêuticos como um todo, e também para aqueles que né, estão presentes até em redes sociais, como é o seu caso, formadores de opinião, por que é tão importante e necessário defender a bandeira da saúde individualizada? Né? Falta ainda muita informação, né? A população carece de um melhor entendimento dos benefícios e até da função do farmacêutico mesmo, na sua essência? Sim, exatamente. Sem dúvida nenhuma. Tanto é que acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, eu lancei uma campanha, e essa campanha poderia até se estender para a farmácia de manipulação, mas era uma campanha, tem um farmacêutico para chamar de seu. Porque meu bisavô era farmacêutico, eu não conheci ele, mas eu li a história dele. Ele teve a primeira farmácia de manipulação de Sorocaba. Que bacana. Ele se formou em 1905, ele fez estágio na, a famada Viado Douro e abriu a primeira farmácia de manipulação em Sorocaba. E ele teve uma importância muito grande na saúde da minha cidade na época em que ele esteve vivo. Na época, ele viveu na época da gripe espanhola e ele trabalhou em hospitais de campanha, nas campanhas antivaríolicas e antitífica com vacinação. E quando ele morreu, Sorocaba sempre foi uma cidade grande, mas ele morreu em 1830 e alguma coisa, o comércio inteiro fechou as portas e seguiu em cortejo para o Cemitério da Saudade. Olha só. Então, você vê quanto ele foi um benfeitor público, né? Isso sempre foi muito importante para mim. Tanto eu fiz um rebranding da minha farmácia, mudei toda a marca e trouxe essa história que sempre foram muito importantes. E quando eu estava lendo uma matéria de jornal, há 5 anos atrás, sobre a vida dele, falando sobre isso, eu falei, poxa vida, essa essência do farmacêutico foi perdida.
né? A importância do farmacêutico na sociedade, ela se diluiu. Sim. E é uma pena, porque a gente tem um papel fundamental dentro da área da saúde. Eu acho que a gente precisa resgatar isso. Então, pensando primeiro na profissão farmacêutica, né? E aí depois trazendo para a importância da farmácia magistral. Então, eu fiz essa campanha e aí eu estava até comentando numa aula, eu falei para os alunos, eu tenho um lema que é o não já tenho, eu vou atrás da humilhação. Sim. Enquanto não chegarem para mim, Karina, eu não vou fazer o que você quer, vou tentar. É isso. E com isso eu trouxe vários artistas, mais de 7 ou 8 artistas para participarem, para utilizarem a camiseta da campanha, porque não tinha nada da minha marca, era uma campanha institucional, claro, para a nossa profissão. Então, o que a gente estava... Eu acho que a gente traz novamente, olha como a educação tá forte nessa mesa. A gente traz de novo a importância da educação. E aí a educação da importância da nossa profissão. Uhum. Sim, é uma educação, é isso, né? Que sai ali, né, do setor, né? Ela vai para a população. E assim, a contribuição, né, das farmácias magistrais para a saúde, né? E o quanto é isso, elas se apresentam não só em momentos de crise, vamos infelizmente relembrar aí da pandemia, né? O quanto as farmácias estiveram ali, né, segurando e atendendo, assistindo a população, mas também normalmente, né? Vamos pensar aí hoje na medicina, os avanços da medicina, que são constantes, né? Em prol da individualização, de olhar para o ser humano com todas as suas inúmeras particularidades. Então, a farmácia, na sua opinião, é isso, ela acompanha, né, todo esse processo, mas também com uma entrega de qualidade, né, eficiente. Exato. E como dentro da farmácia de manipulação a gente consegue entender o indivíduo como único, personalizar, respeitar dificuldades, melhorar acesso, o papel do farmacêutico nesse tipo de orientação é essencial. Porque, diferente de um medicamento industrializado, que geralmente é uma monoterapia, enfim, muitas vezes formulações magistrais são prescrições de mais de um insumo, de formas farmacêuticas diferenciadas, inovadoras. Então, o farmacêutico muitas vezes precisa estar mais próximo do paciente para fazer a orientação. Sim. Né? Então, assim, o papel da farmácia de manipulação e do farmacêutico magistral são essenciais. Eu dei uma aula esse ano num encontro paulista de farmacêutico em janeiro. E eu estava falando sobre a importância da farmácia de manipulação e farmacêutico magistral. Eu coloquei uma imagem do farmacêutico magistral e falei, a farmácia de manipulação, ela é um microcosmo da profissão farmacêutica como um todo. Quem não está dentro do nosso setor, quem não é um farmacêutico magistral, não trabalha na farmácia de manipulação, não tem dimensão de tudo que a gente vive. Sim. Então, toda a profissão farmacêutica está dentro da farmácia magistral. Desde atendimento, a necessidade de conhecimento em farmacologia, a parte regulatória, controle de qualidade. A gente responde, eu falei, gente, vocês farmacêuticos que não são magistrais, vocês talvez não tenham a dimensão. Sim. Falei, a gente responde para a vigilância sanitária, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, o farmacêutico magistral dorme meio perturbado, coitado, sem dúvida. Porque é muita coisa. E onde a Farmag entra, assim, no seu entendimento, nesse apoio, né? É muita coisa. Justamente, então, eu acho que faz um link perfeito, então. Porque é tanta coisa que é impossível a gente saber de tudo o tempo todo. Sim. Então, a Anfarmag, ela é essencial. Eu também sou da Anfarmag, assim, minha farmácia também associada à Anfarmag. E eu e a minha farmácia, eu não sou a farmacêutica, não sou a RT, né? Eu sou a segunda farmacêutica. A gente recorre, e ela principalmente, que é RT, ela recorre à Anfarmag a todo momento, porque a gente tem muita dúvida. Sim. Então, se a gente não tivesse uma associação que nos apoiasse, seria muito, muito mais difícil. Seria difícil viver. Porque, como eu disse, a gente é um microcosmo de complexidade da profissão toda. Não tem como a gente saber tudo a todo momento. E a gente tem na Anfarmag um órgão que nos apoia e nos ajuda a nos manter, né, frente a esse complexo nível de necessidade de nível de conhecimento. Até a saúde individualizada, né, que é uma campanha encabeçada aí pela Anfarmag, ela teve um baita apoio, tem um baita apoio seu,
né? Porque também pensando no que você está falando, né? A saúde individualizada é a realidade do farmacêutico magistral, no core, né? Ali. Aí então, eu quero fazer até um remember, quando esse projeto nasceu, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu lembro. Vocês me convidaram para fazer uma live com as gêmeas, né? A Bia e a Branca. E a gente fez essa live. Elas participaram da campanha do farmacêutico, tiraram foto. E até hoje, eu tenho vindo para a Consulfarma, eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Farmacêutica das Gêmeas. Ai, que bacana! E aí, eu nunca lembro se é a Bia ou a Branca, porque eu falei, gente... Sim. Elas me mandaram uma mensagem, a gente vai viajar... O stick que você mandou pra gente de protetor solar, eu posso passar no nenê? Eu falei, não, porque tem filtro orgânico. Se você quiser, eu posso fazer um pra você, né, com filtro físico. Mas eu vou viajar amanhã. Eu falei, putz, então não vai dar tempo. Ela falou, então qual que eu compro industrializado? Daí eu busquei, mandei pra ela, orientei. Eu falei, olha, porque é pequenininho, não pode usar mesmo. Aí eu fiz uma orientação. Sim. Aí ela falou, ainda bem que você salvou. Eu falei, por isso que existe esse grupo, porque é a farmacêutica das gêmeas. Tá vendo? Né? Então, eu lembrei muito desse papel. Então, independente de ser um produto manipulado ou não, Exato. eu tô lá pra orientar e pra ajudar no que for preciso. E essa atenção, conexão eu tenho né? até hoje. A escuta, né, que o farmacêutico Sim. também pratica ali no seu dia a dia, né? Exato. E sempre vai existir, e acho que esse é o grande também diferencial, né, dessa vocação que vocês têm, né? Sim. Que bacana. E assim, Karina, para a gente encerrar, que mensagem que você deixa, você que acompanha a Farmag de várias formas, de uma maneira muito ativa, né, presente há muitos anos, qual o seu sentimento, né, diante dos 40 anos da Farmag, né? São 40 anos, assim, em bom estado, assim, numa boa forma, digamos, porque a entidade evoluiu muito junto com o setor, né? Então, ela está num momento bacana, a entidade? Sem dúvida, eu acho que eu nunca tive tão próxima, até porque uma das minhas melhores amigas, uma irmã, uma das minhas grandes irmãs de vida, é hoje a presidente da Farmag do Estado de São Paulo, Elaine Fontino, e eu até me emociono, assim, de perceber o quanto que existe um compromisso com a saúde, com o nosso setor, sabe? Ontem a gente dormiu juntas aqui no mesmo quarto do hotel e a todo momento a gente conversa sobre isso. Eu vejo o quanto as pessoas que fazem parte da associação são empenhadas e apaixonadas pelo nosso setor. Né? A gente é incondicionalmente apaixonado pelo que faz. E a Anfarmag, agora então, nesses últimos anos, eu sempre fui associada, sempre estive próxima de alguma maneira, já dei aula há muitos anos, já dei várias aulas na Farmag, mas eu nunca tive tão próxima como eu estou hoje. Então, eu fico muito contente de poder contribuir. Eu também sou coordenadora do Grupo Técnico de Farmácia de Manipulação do CRF do Estado de São Paulo. Então, isso nos aproximou. Além da Elaine ser presidente atual do Estado de São Paulo, o fato de eu estar no CRF sempre peço reuniões e a gente discute, né, o que é importante a gente trazer para o âmbito do CRF. Isso foi eu acredito que foi uma grande evolução. A gente está caminhando juntos para o nosso propósito, que é valorizar o que a gente entende que é importante, que é a saúde individualizada, proteger a população, né, do profissional, que é a função do CRF, né, e fazer com que a gente cresça e sempre evolua dentro do que a gente acredita. Pois é, tem muito campo, hein? Ano a ano, né? O setor mostra sua força, cresce, graças a empreendedores, empreendedoras, porque somos, né, líderes. A grande maioria somos mulheres, não né? é? No setor magistral, né? No bem setor lembrado. farmacêutico e no magistral mais ainda, eu acredito. Pois é, né? O magistral, assim, a grande, imensa maioria é composto por líderes. Do setor. Sim. Até a gente está com um panorama mais recente aí que depois eu vou te entregar. Tá. Para você entender e ver, isso, a força também do feminino dentro desse setor que só cresce. Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, tem que ser mulher para aguentar, né? Não é? E que você falou, muitos pratinhos ali, né? Para equilibrar, então a gente não faz segura isso. Tanto prato assim. A gente olha, desculpa, equilibra muito, né? Vamos lá. Mas assim, Karina, é uma alegria sempre, enfim, receber você. Você é parte fundamental dessa história.
E tem muito campo, é isso, muito trabalho. Com certeza. Deixa um convite para quem ainda está meio na dúvida, né, de abraçar essa bandeira também do associativismo, né? Por que é bacana? Por que essa pessoa deveria chegar e se somar ao time? Gente, olha, eu não consigo deixar de ser farmacêutica em nenhum momento. Eu estava dando aula anteontem e eu citei um exemplo quando eu estava fazendo a sugestão de associação de insumos. Eu falei que eu não acredito muito dentro da cosmetologia e dermocosméticos em monoterapia, em um insumo só. Sempre que a gente faz associações sinérgicas, a gente tem um resultado superior. E eu acho que isso vale para tudo. A gente não consegue evoluir na vida se a gente estiver sozinho, versus o quanto a gente conseguiria se a gente tiver bons parceiros. Então, eu acho que é sobre isso. Então, vem para a Farmag, né, pessoal? Tá mais do que na hora. E vamos lá, vamos somar. Já são 9.000 farmácias no Brasil todo. Uau. E você tá aí, né? E muito obrigada, Karina. Para quem comigo. Quer te acompanhar também, como que a gente pode te achar? Deixa um recadinho pra gente. Tá bem, o meu Instagram é @ka, a letra K e o a.soeiro. Olha, gente, acompanhem porque é incrível o conteúdo dela e é isso, muitas novidades, muitas atualizações. Vamos nos manter ligados e muito juntos, sempre, né? Muito obrigada. Obrigada a você, Obrigada Karina. pelo carinho e pela confiança. Foi um prazer e seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Obrigada.